Quem é o ateu? O porquê que o ateu é ateu? É, eu quero fazer este vídeo porque eu tenho recebido várias críticas de alguns ateus e eu sempre respondo com amor e carinho, mas eles não querem. E não importa o que você fale para um ateu, o papel dele é querer desconstruir tudo o que você sabe. Então, vamos lá, fique comigo até o final, porque hoje eu quero responder algumas questões sobre o ateu. Primeiro ponto, que o ateu, ele era um servo fiel de Deus. Ele acreditava em Deus de todo o seu coração, ele pregava o evangelho, o ateu fazia orações fervorosas, ele acreditava em Deus 100%. E eu vou melhorar, o ateu ainda acredita em Deus 100%. Mas o porquê então que ele ataca a Deus? Caros irmãos, por que que o ateu ataca Deus? Eu, em minha vida, desde a minha juventude até aqui, eu já passei por altos e baixos e me questionei se Deus existia ou não porque Deus não falava comigo, porque falava, mas eu julgava que algumas das atitudes que Deus fazia comigo e permitia que aconteciam com as outras pessoas não poderia ser de um Deus amoroso. Bom, e é assim, um ateu, ele tem a fé quase igual de um profeta. Um ateu tem a fé quase igual de um profeta. Então por que que ele é ateu? O ateu, nas suas orações fervorosas, ele queria fazer milagres, prodígios, queria ver a Deus, como diz nas escrituras, e Deus deu para o ateu, que não era ateu, era um servo fiel, o silêncio. Porque antes de você ser um grande profeta de Deus, um grande seguidor de Deus, você tem que conhecer Deus em todas as suas faces. E uma delas é o silêncio. É saber analisar, ouvir e compreender o que Deus quer com você. Tanto que você vê em muitos discursos do ateu, ele dizendo assim, eu não acredito no seu Deus. Então aqui na Bíblia, fala para o seu Deus vir falar comigo, fala para um anjo aparecer para mim. Viu como o que o ateu quer? Ele está querendo, ele provoca Deus, porque na realidade ele quer que Deus se manifeste para ele. Vou dar um exemplo muito claro, que ele não era ateu, longe disso, ou era, posso dizer que ele era ateu sim. O apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo, por que que ele era ateu? Porque ele não acreditava nas divindades, né, que naquela época eram vários deuses, e ele não acreditava no Deus de Abraão, tanto que todas as pessoas que seguiam em Jesus Cristo, ele matava, né? Então ele era, posso dizer assim, um ateu. Nossa, vou ser bombardeado por chamar o apóstolo Paulo de ateu, mas não é o apóstolo Paulo, era Saulo, o sanguinário. Mas depois que Jesus apareceu para Saulo numa nuvem e perguntou, Saulo, por que tu me persegues? Ele começou a acreditar. Então eu analiso que é exatamente isso que os ateus querem. Eles querem confrontar Deus para que Deus apareça para ele. Outra característica muito marcante do ateu, e quando eu falo isso porque eu já passei por experiências assim, o ateu, ele não entende que
os seus atos geram consequências, né? Vou dar um exemplo aqui muito poderoso, que tá num vídeo que eu fiz aqui sobre o casamento. Você vai se relacionar com alguém para casar, mas você seleciona a pessoa desde a sua juventude pela aparência física, pelo grau de articulidade que a pessoa tem, conversa bem, é popular, entre aspas, a pessoa transmite sexualidade. Você analisa esses perfis, mas você não analisa se a pessoa é íntegra, tem virtude, se a pessoa é honesta, e você casa com esse tipo de pessoa. Aí vem traição, infidelidade, vem o divórcio, e quando não acontece algo pior, aí sofre filho, sofre marido, sofre esposa, sofre todo mundo. E você critica Deus. Aí eu pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Bom, aqui nas escrituras tem o passo a passo de como você arrumar uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa dentro dos parâmetros que você deve casar. E você procura uma pessoa totalmente diferente. Você quer uma pessoa íntegra, honesta para se casar, mas procura alguém com espírito de Jezebel, né? Uma pessoa promíscua. Quando eu falo Jezebel aqui, eu não estou falando só da mulher, do homem também, porque tem homem promíscuo e dá ruim. Eu sempre falava assim: você quer uma pessoa íntegra para casar, mas procura nos bailes, nas festas, uma pessoa para casar. Vai dar ruim. Aí depois você critica a Deus e vira ateu. Outro motivo é que você não é bom nos seus negócios, você é arrogante na onde você trabalha, você é mandado embora e você perde tudo, você perde casa, você perde emprego e você culpa Deus. Você está colhendo o fruto daquilo que você semeou. E conhecemos a parábola da semente, que é dito no dito popular. Ficou estranho, mas é isso, no dito popular. Há épocas para você jogar as suas sementes e há época para você colher. Mamãe já dizia que Deus a tenha, ela dizia assim: quem planta vento, colhe tempestade. Aí eu acrescento que isso tem a ver com Deus. E outra passagem que já foi atacado pelos ateus é que assim, olha só que incoerência que Deus diz, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Aí leu o versículo e falou assim: então se eu comer uma comida envenenada, eu não vou passar mal, não vou ter disenteria, não vou vomitar, eu não posso morrer? Que Deus injusto é esse, que Jesus Cristo falso, que diz que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai. Caro ateu, que tamanha é a ignorância? Quer atacar Deus? Usa com legitimidade, não com a sua ignorância. A ignorância que eu falo não de você ser rude, mas de você desconhecer o que está escrito ali, porque ali Jesus não estava dizendo que era uma comida estragada que contamina o homem. Não é isso. O que contamina o homem são as virtudes. O que contamina o homem é aquilo que vem do coração. E eu vou trazer para esta conversa o que o filósofo moderno Cortella disse, que a ocasião não faz o ladrão. No seu íntimo ele já é ladrão, mas naquela ocasião que ele passou por uma dificuldade e ele viu aquele bem, aquele produto fácil, ele roubou. Não quer dizer que a ocasião fez o ladrão, não, ele já era ladrão, porque tem várias pessoas que estão na mesma situação e não rouba, pede ajuda.
Era isso que Jesus Cristo estava querendo dizer. O que contamina o homem é o que vem de dentro, porque o que vem de dentro vem do coração. Aí eles dizem também que Deus é sanguinário, que Deus mata, que Deus destrói, e eu não vou nem me aprofundar aqui, porque eu vou colocar esse vídeo aqui que eu fiz, explicando que Deus não mata ninguém, né? De fato, Deus não mata. Aí você pode virar e falar assim, mas ele matou Sodoma e Gomorra, ele matou o mundo inteiro no dilúvio? Não, porque para Deus o que existe é somente o Espírito. E ele disse que tem mais aquele que pode matar o seu espírito e o seu corpo. Esse corpo vai morrer de qualquer maneira, existe uma separação. Tanto que Deus disse que os vivos e os mortos são todos iguais, né? Porque ele estava falando do Espírito. Então assiste esse vídeo que eu deixei aqui que vocês vão entender o porquê que Deus não mata ninguém. Então, quem é o ateu? O ateu é aquele que quer que Deus se enquadre nos seus desejos. O ateu é um cara que quis nascer do Espírito, igual Jesus disse, aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O ateu é aquele que começou a nascer do Espírito, mas o seu pé está enraizado nas coisas da carne, e ele não quer aceitar. Então, o ateu, ele é casado e gosta da outra, aí ele culpa Deus. Não é que ele culpa Deus, ele quer destruir ele quer destruir a imagem de Deus para poder justificar no seu psicológico que ele está certo. Aí entendemos que tem dois tipos, tem vários, mas vamos falar dois tipos de ateu. Tem aquele ateu que nasceu na igreja, ele é conhecedor das escrituras profundamente, fazia orações fervorosas, mas ele nunca nasceu do Espírito, mas ele sempre quis fazer prodígios, ele sempre quis curar em nome de Deus, ele sempre quis ver Deus, e Deus deu para ele o silêncio, e agora ele ataca. E tem aquele outro ateu que ele não vai confessar, mas ele é promíscuo. Ele tem vários pecados ocultos que ele não revela para quem está do lado dele. E como no íntimo dele ele sabe que o que ele faz não é correto, então ele diz que não acredita em Deus. Por que Deus fez ele com esses sentimentos, com esses pensamentos? É um Deus impuro. Eu quero dizer o seguinte, não importa qual é o seu pecado, não importa. Não pensa que o seu pecado é maior que o meu. Eu luto com os meus pecados para abandonar os meus pecados. E o outro luta com os pecados. Olha só, vamos dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram a analogia sobre o calcanhar de Aquiles? Que todos têm um calcanhar de Aquiles? Então, vamos lá. Ele é viciado em jogo. Ele não consegue se livrar de jogo. Mas para aquele que é viciado em pornografia, jogo não significa nada. Correto? Aí tem um outro que é viciado em falar mal dos outros, né? Quem falar mal dos outros, levanta falso testemunho, não entrará no reino dos céus. Então, olha só, jogar para ele não é vício, roubar para ele não é vício, não é pecado, mas ele fala mal dos outros. Então, não importa qual é o seu pecado. Jesus chama todos a abandonar os nossos pecados e os nossos vícios. Não interessa. Eu vejo hoje as pessoas criticam os homossexuais, criticam aqueles que praticam adultério, mas aquele que briga com a esposa, que não trata a esposa igual à igreja, a esposa que trata mal o marido, que fica fazendo fofoca, falando mal do marido no grupo de WhatsApp com as outras amigas, tá todo mundo errado. Então olha só, não pensa
que o homossexual está diferente daquele que trata mal a esposa. Está todo mundo no mesmo barco, e se você analisar, todos os barcos estão afundando. Se a gente não se ajudar, vai todo mundo afundar junto. Por isso que Jesus Cristo disse: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Caro irmão, eu sou criticado muito pelos ateus, porque eles querem tirar a credibilidade de Jesus Cristo, eles querem tirar a credibilidade de Deus, e para justificar ou a frustração porque Deus não fala com ele, ou porque ele queria curar e ele não cura, ou porque entes queridos dele faleceram, ou porque a esposa traiu e foi embora, ou o marido traiu e foi embora, ou porque, eu já disse, aquele pecado oculto que ele não aceita. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade, é a pura a verdade. Mas uma coisa eu quero falar sobre Deus. O que um ateu falou para mim? Um ateu dos meus tempos mais jovens, ele disse assim: Wagner, quando você tiver um filho, educai na luz das Escrituras, na luz de Jesus Cristo. Porque quando ele descobrir que Deus não existe, já é tarde demais, o caráter dele está formado. Isso partiu de um ateu. Agora olha só, toda a base das civilizações está enraizado na religião. Se você vê as leis, né? Quem mata será preso, será punido. Quem rouba será preso, será punido. Tudo está baseado nas regras das Escrituras. Então ela é a base de tudo. E para os ateus que dizem que a religião mata, certo, a religião mata. Mas se a gente seguir aquilo que Jesus Cristo disse, o mundo seria melhor. E aqui eu faço um desafio, e deixa aqui, escrito aqui, se você discorda disso que eu vou falar agora. Esquece tudo que eu falei, esquece. Só se apega nisso que eu vou falar agora. Que isso não é religião, é uma filosofia. Jesus disse: aquele que amar o próximo como a si mesmo, esse estará fazendo a obra de Deus. Agora olha só, amar o próximo como a ti mesmo. Não tem erro nisso. Tudo, a desgraça que é feito no mundo, é porque essa lei de Jesus Cristo não é cumprida. Tem uma outra passagem bíblica que diz o seguinte, que é a regra de ouro. Tudo que você quer que os outros façam por você, vai e faz primeiro. Olha só, agora junte as duas. Eu tenho que tratar o próximo como? Com desonestidade? Eu tenho que matar? Eu tenho que roubar? Eu tenho que tratar o outro como eu devo ser tratado. Não existe falha nisso. Se existe falha, é no egoísmo do ser humano. Se existe falha, é que essas igrejas que você participou a sua vida toda, prega o dinheiro, prega ostentação, prega o poder do homem. Eu quero ser bispo da igreja, eu quero ser pastor da igreja, eu quero ser o padre da igreja, e assim por diante. São igrejas governadas por homem e não igrejas governadas por Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Se você planta, igual a mamãe dizia, você planta vento, você vai colher tempestade. Então, faz uma autoanálise quando você for deitar. Analisa a sua vida. Olha o que você fez pela sua vida e vê se isso é obra de Deus ou se foi você que procurou tudo isso que acontece com você. É isso. Infelizmente é duro. Eu sei porque eu senti na pele. Eu plantei vento e colhi
tornado. Foi isso, é exatamente isso. Então, queridos seguidores desse canal, espero que eu tenha respondido algumas das questões que eu sou atacado. Lembre-se, eu não estou querendo atacar ninguém aqui, eu só estou falando aquilo que chega nas minhas redes sociais. O porquê que eu sou atacado? Porque eu prego sobre Jesus Cristo e eles dizem que Jesus Cristo não existe. Para finalizar, vamos usar o mesmo peso que Jesus Cristo não existe e é um absurdo acreditar em Deus, em Jesus Cristo? Vamos lá. Imagina um sol 108 vezes maior que a Terra. Lá no céu, o sol em combustão há 15 bilhões de anos e não se apaga. O seu combustível, teoricamente, é eterno. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não existe lógica. O ser humano pode querer questionar, explicar que é nitrogênio, fusão nuclear. Agora pega a nossa Terra que fica ali, girando no sentido dia e noite a 1.666 km por hora e nós não sentimos. Ela gira isso eternamente. E o giro em torno do Sol que ela dá é de 108 mil km por hora. E ela está suspensa no nada. Gente, falar que a Terra está suspensa no nada e que o Sol queima infinitamente e falar que Jesus andou sobre as águas, para mim, de coração, é difícil de entender tudo, porque uma Terra pendurada no ar, girando ali, nessas velocidades que eu disse, a ciência tenta explicar, falar que é gravidade, que um planeta puxa o outro, que o outro está arrastando o outro, que não sei o que. Se não for fé na ciência, não vai. E se não for fé em Jesus Cristo, também não vai. Porque a ciência é falha. E se você falar que a fé é falha, eu estou junto com você, por isso que é fé. Fé é acreditar naquilo que você nunca viu e sempre há aquele desejo que será mesmo que existe. Isso é fé. Tanto que a ciência hoje diz que é uma coisa e todos acreditam que é aquilo, e depois vem alguém, desmente e traz uma nova luz para a ciência. E aqueles que acreditaram que aquilo funcionava daquele jeito. Então, só para finalizar, tem um outro tipo de ateu. Aquele que só quer ganhar dinheiro nas redes sociais e sabe que falar de Deus e atacar Deus dá dinheiro. Isso. Então, quer atacar, ataque. Mas cada um receberá aquilo que merece. Manda esse vídeo se gostou, para quem você acha que merece ouvir isso. Deixa aqui o seu comentário, diz o que você gostou. Volte sempre para assistir, porque os vídeos são sempre nesse nível. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Vejo você no próximo vídeo.